Fala rapaziada, aqui é o Noob. Chegamos ao fim do teste do MapleStory Classic, né? O teste fechado. E eu quero trazer para vocês minha opinião em que tem de positivo, o que tem de negativo, o que precisa mudar no jogo. E pontuei algumas coisas e eu vou passar aqui para vocês. Então, fica com o vídeo aí. Então, rapaziada, vamos começar. Para mim, um dos pontos positivos, vamos começar pelos positivos, é a nostalgia. A nostalgia nesse jogo pegou bastante. É algo que a gente sente sempre nos privates e tal, mas aqui por ser um servidor oficial, cara, pega muito. O jogo tá bonito, você sente nostalgia nas músicas, parece que a música tá mais polida, os mapas, o background dos mapas tá muito bonito. Tinha mapas que foram feitos para ser em resolução menor, né? Eles conseguiram colocar para encaixar certinho nas resoluções maiores. Ficou bem feito, ficou bonito, você nem percebe nada. O quesito social do jogo, né? Que é algo que a gente tinha muito quando eu era mais novo, quando tinha um servidor aqui no Brasil e tal. Tá rolando bastante, então, mesmo tendo poucos players BR nesse teste, porque a gente sabe que foram poucos que receberam a chave, você conseguia encontrar alguns brasileiros e tava lá conversando, adicionava a galera, fazia party quest junto, então a nostalgia bateu forte com esse quesito social e o jogo em si, então ponto positivo, nostalgia. Segundo ponto, a progressão lenta. Para uns é ponto negativo, mas para mim é positivo, porque a gente sabe que o início do jogo é bem divertido. O início do jogo, ele é ele deixa todo mundo muito junto. Não tem o pessoal muito espalhado pelos mapas, pelas ilhas diferentes, né? Então a progressão lenta faz a galera ficar meio que no mesmo espaço no início do jogo, sabe? Você fica mais conectado com o pessoal e acaba não tendo tanta disparidade de level e de força com os outros players. Então, para mim, a progressão lenta é algo positivo em comparação com o que a gente tem hoje, né? Porque a maioria das pessoas que reclamam do GMS é por conta da progressão muito rápida, se você for comparar com o MapleStory, o OSMS, né? Que é o old school. É claro que lá tem muitos sistemas diferentes, então a progressão acaba sendo lenta lá também, se você for pensar no contexto geral. Mas essa aqui a gente sabe que é realmente lenta, para passar de nível é um sufoco. Mas a gente tem que pensar, cara, a gente pediu isso, sabe? A gente quer que seja lento, a gente não precisa ter pressa. Eu vou jogar, cara, quando sair oficial, sem pressa, não tô nem aí pra ranking. Eu só quero estar ali jogando, curtindo, conversando com a galera, fazendo party quest, fazendo boss quando der, e evoluindo, e não preciso de progressão rápida. Bom, outro ponto é o sistema de crafting, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir nesse vídeo aqui. Nessa parte do vídeo aqui eu mostrei a telinha do craft. Eu vou falar bem específico do craft depois no outro vídeo, tá? Só tô mostrando a tela para vocês. O craft ele foi totalmente refeito. Aquele craft que a gente tinha antigamente já era, aquilo era horrível. Agora você tem vários tipos de craft diferente que usa a parte de couro, a parte que usa madeira, a parte que faz pergaminho. Você consegue fazer pergaminho agora, cara. Você consegue craftar pergaminho. E tem um item que você usa para craftar pergaminho que dá a chance dele virar 60% para ele virar 10%. E agora um novo que lançou que é o pergaminho caos. Então praticamente todos os pergaminhos do jogo eles podem vir numa versão caos. Fica de olho que eu vou explicar, vai ficar bem maneiro para você entender. Então o sistema de crafting tá muito legal. O drop do jogo reduziu de equipamento. Você dropa bem menos equipamento. Por quê? Porque agora tem um craft bem mais completo, bem mais feito, né? Inclusive você vai utilizar muito mais recursos que a gente dropa dos mobs do que antigamente. Então você vai usar muito minério, os itens, etc., que os monstros vão dropar, você vai usar bastante. No início do jogo é difícil guardar por conta da grana, né? Mas mais pra frente você vai usar muita coisa. Por conta disso, por conta do baixo drop do jogo, você acaba tendo um mercado de craft bem aquecido. Então os itens de etc, como eu falei, eles ficam mais valiosos, então você consegue fazer uma grana com várias outras coisas, não é só dropando e scrollando equipamentos. Você consegue, por exemplo, você pega um dos crafts ali e tenta evoluir ele ao máximo, que você vai conseguir criar itens de level mais alto. Pode ser uma fonte de econômica para você ali dentro do jogo, você focar em um craft ali, ficar craftando equipamento e vendendo. Ou ficar dropando os etc que precisa para fazer vários itens, minérios, e ficar vendendo também. Então, é mais uma forma de você fazer grana no jogo, é esse sistema de craft.
Eu soltei um vídeo no canal, foi até hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu já soltei. Que é um rolê que eu dei pela Ilha Victoria. Botei no modo de fotografia que agora tem no jogo, você aperta F12, some todos os menus, fica só a tela grandona assim, e seu personagem. E eu dei um voltão na Ilha Victoria pra mostrar realmente o jogo ali, meio que todos os mapas. Você vai olhar que os backgrounds estão muito maneiros. Inclusive, para mim, os que eu mais gostei foi de Elinia, Sleepwood e aquele trajeto do esgoto de Kerning até Sleepwood. Cara, o background ali ficou muito maneiro. Gostei muito. Voltando na questão social, a questão social tá bem aquecida nesse jogo. Aqui tinha 2 canais só, né? Porque é teste. Então tinha bastante gente nos canais. Você via muita gente em todos os lugares. A gente sabe que no lançamento vai ter com certeza muito mais canais. Então pode ser que a galera meio que fique meio dispersa, mas eu acho que ainda assim vai ter muita gente jogando esse jogo. O up em PT tá valendo muito a pena, então se você vai upar solo, você não gosta de upar em PT, você vai ficar para trás, porque o upar em PT tá dando experiência bônus, se não me engano, estava dando 10% por player que entrava na PT. Então para farmar XP e para farmar meso também ficava bom em PT, tá? Você pode pensar, mas fica dividindo o meso com a galera da PT. Cara, mesmo dividindo, você recebia do que a galera tava pegando também. Então tá valendo a pena total fazer up em PT. Aqui eles fizeram a loucura de liberar as lojinhas dentro das cidades, cara. Por isso que aqui em Kerning você vê esse monte de lojinha aqui. Eu acho que não vai ficar porque ficou lotado demais. Não tinha um canto da cidade que você conseguia ver um espaço. Se você queria montar sua lojinha, você tinha que ir lá no canto, lá em cima em Kerning, para poder montar sua lojinha. Ficou. Eu acho legal que você vê muito player no jogo, você vê muito movimento, você vê muita gente, mas fica meio que poluído de certa forma. Um jogador novo pode entrar na cidade, pode ficar perdido, pode não entender nada do que está acontecendo, não vai nem enxergar o NPC. Então tem ponto positivo e negativo, mas eu acho que isso eles vão remover. Bem provável que muita gente tenha reclamado. E claro, as lojinhas podiam ser abertas no FN, só que ninguém abria no FM. Eu acho que o máximo que eu vi foi 3 no FM. Falando de eventos, tivemos eventos aqui dentro do teste, cara. Invasão de monstros, que eu vou tentar mostrar uma. Eu vou mostrar uma que foi nos últimos momentos do servidor. Foi uma invasão que teve de Balrog lá em Lich Harbor. As invasões comumente foram com vários bosses, tá? As King Slime, Humano, Fogo Mãe. Então tinha vários bosses diferentes. E sempre, acho que teve todo dia. Tava bem legal, muita gente também, o computador chegava a ficar meio travado, mas foi bem da hora. Tivemos também Jump Quest, pra quem gosta. A gente ganhava um troféu que você podia vender no NPC por 10k. Bem legal, os eventos, você via bastante GM, tá? Você via o Inkwell, você via a Nemi, tinha o Taco, tinha... Agora eu não vou lembrar o nome deles, mas sempre você via GM nesses eventos. Tanto que no final do jogo a gente colou lá no mapa de Rennes e ele ficou lá sentado conversando com a galera, mandou um abraço pro Brasil. Muito maneiro. Deixa eu abrir o vídeo aqui para vocês verem. Bom, aqui foi um dos últimos momentos que a gente tava lá em Rennes. Você vê que aqui tem alguns GMs no cantinho aqui. Então ficamos lá conversando, batendo papo. E aqui já foi o momento que eles summonaram vários Balrogs em Lich Harbor inteira. Você vê que não para de chover lá, pedir a gente morrendo o tempo inteiro. Então isso aqui tava bem legal, cara. Apesar de a galera tá morrendo, era muita gente participando, muita gente spamando mensagem, mandando os mega. Isso foi muito legal. É claro que nas invasões eles não faziam isso. Era um boss, aí a galera matava isso, summonava outro. Até Balrog Jr., a galera tava dando conta de matar, cara. Incrível, mas tava dando conta. Até por conta dos magos, né? Que estavam bem roubados. Enfim, era muita loucura. Olha quanta lápide caindo, não para de cair. Você renascia, morria, renascia, morria, renascia, morria. Bom, ponto positivo são esses. Com certeza tem mais, mas eu não lembrei de falar aqui. Mas na visão geral eu gostei demais. Vou sentir falta desse teste. Espero que, se for para ter um próximo, seja aberto para todo mundo jogar e que não demore muito. Enfim, para mim, totalmente positiva a nota do jogo. Mas agora eu não posso deixar de falar dos pontos negativos. Então, pontos negativos agora. Galera, a gente sabe que muitas classes foram mexidas. Claro que a intenção deles não era desbalancear nada, mas acabou acontecendo. Enfim, o balanceamento de classes, o que resultou? Os magos estão muito fortes, porque eles mudaram as fórmulas de defesa, as fórmulas de precisão
E o que aconteceu? Parece que os magos não foram afetados em nada na questão da precisão. Tanto que tinha mago level 30 que tava matando o Kog'Maw. Tinha, inclusive, do Júnior Balrog que eu falei, tinha mago que tava conseguindo matar Júnior Balrog. Claro que no evento eram muitos magos. Mas as classes que estavam irritando o Balrog eram os magos. Então o mago conseguia economizar potion. Mago, a segunda classe do clérigo, aquela flecha matando 3 mobs. E ele com cura. Claro que a cura tá nerfada, mas tava numa vantagem enorme. Tava sobrando grana pros magos, enquanto os guerreiros estavam passando perrengue. Eu joguei de guerreiro e foi uma luta, cara. Os guerreiros ficaram bem fracos. Por quê? Porque a defesa agora ela escalona com o level, ela escalona com o tempo, porque muitas skills de defesa agora ela tá dando porcentagem de defesa. Então, no início do jogo você tem defesa baixa, porque seus itens são fracos. Então a porcentagem que você vai ganhar em cima daquilo é baixa. Agora é 30% de 100. É pouco, é 30. Agora se você tem 3.000, 30% de 3.000 vai te dar uma defesa extra bem alta. Mas no início do jogo essa defesa com porcentagem não funciona. É algo que eles precisam ver. Além do que, eles estão com... Aqui vocês conseguiram ver, ó. Aqui você vê quando a gente toma um hit, tá igual no GMS. Quem joga GMS sabe. Você toma um hit e o tempo para você tomar outro hit, a gente sabia que, sei lá, eram alguns segundos, 2, não sei. Aqui eles reduziram, então você toma hit muito mais rápido. Enquanto você toma um hit, você vai pular por cima do mob, você já tomou outro. Então junta isso com a defesa baixa e você sem dinheiro para poção, os Warrior estavam tomando um cacete. E ó, sem comentário. Então o Warrior precisa ser mexido ou nerfar as outras classes. Então, pessoal, continuando a questão do guerreiro, mais um ponto que afeta muito, afetou negativamente o guerreiro, porque agora a gente precisa de muito status secundário para dar precisão, porque agora tá difícil você irritar o mob mais que antes. Esquece personagem Dexless, esquece o Warrior que tem 50 de Dex base, esquece assassino que tem 25 de Dex, esquece. Agora tá todo mundo colocando muito status em status secundário, muito ponto, né? Então para guerreiro você ficava muito fraco, porque você precisava de bastante Dex para poder irritar os mobs. Aí você demorava a matar os mobs, aí você tomava dano, aí você não dropava direito as coisas, aí você ficava sem dinheiro para poção, então você passava um perrengue enorme. Vou tentar mostrar outro ponto, que é a questão dos pontos. Eu vou falar depois da questão de ponto de skill, tá? Deixa eu continuar aqui. Arqueiro também estava bem fraco. Eu já vi gente recriando personagem porque tava jogando de arqueiro e desistiu, dando pouco dano. E, sei lá, não sei se arqueiro tava dando miss, mas eu acho que também tava. Não tenho certeza. Mas, tipo, tinha classe que nunca dava miss antes e tava dando, como o assassino tava dando miss, Shadow tava dando miss. O assassino ainda ficou numa posição muito boa, acredito eu, que ficou no top 2 das classes desse teste. Porque ele upava Drain. Meio estranho, né? Assassino começar com Drain. Ele começava upando Maestria, daqui a pouco ele botava Drain Full. E como esse servidor estava com uma deficiência enorme de potion, você passava mal, as classes que tinham algum sustain estavam se dando muito bem. Então você upava Drain de assassino, estava com dano legal o Drain e disparava, junto com o clérigo, né? O Shadow também sofria um pouco por conta do dano, que quando ele encostava no mob ele tomava bastante dano, por conta da defesa, né? Ele é uma classe melee. Então ficava meio que sofrido igual o Warrior, mas o dano dele tava bem mais legal do que o Warrior. O Warrior tava triste. Eu vi um page level 50 solando Balrog. Sim, Balrog Jr. O cara conseguiu solar. Mas o dano do Reflection dele, daquela skill de guard, tava maior do que o dano dele normal. Ou seja, ele tava dando 300 de dano na skill single target. E o guard dele tava dando 1.500, 2.000. Então o negócio tava bem louco. Então tem que ter balanceamento de classe de algum jeito. Se não me engano, meu guerreiro level 32 estava com 60 ou 70 de dex. Isso é muito. Fora que todos os meus itens estavam dando precisão. Então tinha 5 de precisão no escudo, na arma, no chapéu, na capa. Quase todos os itens têm status de precisão agora. E mesmo assim você precisa de status secundário. Então tá precisando muito de status secundário.
principalmente Dex, para você irritar. Vou tentar ver aqui na gravação, em algum momento que eu tenha mostrado meus pontos de skill. Ó, aqui, ó, deixa eu puxar pro lado, vocês conseguem ver que level 25 que eu tava, 23 eu já tinha 48 de Dex, então isso é muito. Aqui dá pra ver também, eu não tava level 30, então não dá pra saber a distribuição total, né? Mas o que mudou aqui? Você não consegue deixar mais as duas skills de ataque full, Power Strike e Slash Blast. Ou você deixa uma ou você deixa outra. Por quê? Porque você precisa de ponto nas outras skills. Essa skill Precise Strikes, ela te dá 15 de precisão, que é muito... Inclusive eu tinha precisão em todos os equipamentos, mais 15 aqui, e se desse mole eu ainda dava miss. Aí aqui dá precisão e dá chance de crítico. Legal. Aqui em HP e Max HP mudou totalmente. Você não precisa aumentar no início do jogo para te dar mais HP. Você vai precisar por outro motivo. Aqui em Improved você consegue ganhar HP a cada alguns segundos. Isso é inútil porque é 10 de HP. Então aumenta 10 de HP pouco. Mas no level 15, que é o level máximo, você consegue receber mais 20% de recuperação de HP e MP, se não me engano, ou só HP, não sei. De poção ou de skill. Por exemplo, uma poção que você usa te dá 100 de HP, se essa skill tiver no máximo, você vai receber 120. Então, legal para um servidor que passa fome de skill, de potion. Então, isso aqui é necessário ser upar demais no início do jogo. Por que o meu tá assim? Porque aqui a gente tinha skill reset quase de graça. Então toda hora a gente resetava os pontos ali. Ah, agora eu não tô precisando. Então reseta, bota tudo em ataque. Ah, agora reseta, bota tudo em HP. Então a gente podia ficar alternando toda hora. Mas no fim das contas você acaba botando ponto ali. Bota level 10 por aí. Porque é muito necessário. Ajuda muito na questão das potions. E a segunda ali, que é Max HP Increase, ela não te dá HP por level, ela te dá um HP em porcentagem no total. Por exemplo, se eu passe ela aqui no level 1, instantaneamente ela me daria 10% de HP total, entendeu? Eu não lembro quanto de HP ela dá no level máximo, porque eu nem cheguei a colocar ela no máximo, só botei level 1. E ela funciona assim, se depois eu resetar e tirar, eu vou perder esses 10% que eu ganhei. Então ela não fica fixa, tá? Mas é uma opção de build lá pra frente. Talvez no início do jogo não compense, mas lá pra frente compense. E o Iron Body, que é essa skillzinha aqui, ó, que tá apagada, 100 pontos, ela que tá me dando porcentagem de defesa. Se não me engano, aqui ela tá me dando 10% da minha defesa. Então eu botava só level 1 e tá ok, porque eu não vou precisar de muita porcentagem de defesa, já que minha defesa base é baixa. Então, quando você chega no level 30, você tem deficiência de ponto, cara. Iron Body ficou level 1, Max HP ficou level 1, meu Power Strike ficou level 8 e meu Slash ficou level 7. Entendeu? Então ficou faltando ponto. Cadê os pontos? A gente precisa distribuir. A gente não sabe se eles vão deixar assim, se eles vão botar alguma outra mecânica do jogo para poder você distribuir ponto. Porque da forma que tá, eu consigo pensar assim. Eles querem que você fique resetando várias vezes isso aqui. E para resetar a gente sabe que tem que ser com cash. Então pode ser uma forma deles ganharem em cima da gente. Não é algo pay to win, porque você não é obrigado a fazer isso, mas você acaba sendo, porque vai chegar uma hora que você tá cheio de precisão e não tá precisando mais dessa precisão, tá precisando de defesa. Você vai ter que resetar, não tem pra onde correr. Então ou eles estão pensando nessa forma de monetização em cima disso, ou eles vão lançar algum sistema que te dá pontos extras, que eu pensei, né? Que te dá pontos extras para você colocar nas skills das outras, da primeira job, segunda job, enfim. Tem jogos que tem sistema de codex, sistema de você farmar. É tipo um álbum de figurinha lá do jogo que você mata mob, igual o Monster Book que tinha algumas versões do Maple. Você matava os mobs, aí ele dropava uma figurinha, aí você completava meio que um álbum com esses mobs. E tinha servidores que te davam status conforme você ia subindo de level nesse Monster Book. Pode ser que aqui tenha algo desse tipo, em vez de ganhar status, você ganha um ponto de skill para colocar. Enfim, é uma teoria minha. Não sei se alguém mais pensou nisso, mas enfim, não tem muito o que dizer agora, tem que esperar o que vai acontecer. E talvez seja isso mesmo, vamos tentar se acostumar. Outra questão envolvendo craft é que tem craft de quase tudo, mas não tem craft de poção. Que a gente sabe que... Não sei qual versão do GMS que veio crafting, mas você conseguia craftar muita coisa, conseguia craftar
anel. A questão não era crafting, era a profissão. Você tinha uma profissão. Eu acho que era isso, uma profissão. Aí você escolhia se você craftava acessórios, se você craftava equipamento. E tinha o crafting de poções também. Era poção de ataque, poção que deixava gigante. Podia ter o craft de poções aqui, né? Podia craftar poção de HP, poção de MP. Aí conforme você vai upando o level dessa ramificação do craft, te dá poções melhores, elixir, poções de ataque. Seria legal se tivesse, justamente porque precisa muito de poção nesse servidor. E o último ponto que eu anotei aqui negativo seria que eles teriam que fazer melhorias, na minha visão, em quests. As quests estão bem de boa, cara. Você pode sair pegando um monte de quests que você vai ficar farmando, matando um mob e vai completando elas bem de boa, não tão complicadas. Mas a recompensa das quests estão bem ruins. A XP da quest está bem ruim. De vez em quando te dá meso, só que é uma quantia tão baixa de meso que não serve pra nada. Então as quests precisam ser rebalanceadas para valer a pena na questão de XP. Porque tem gente que gosta de upar só em quest, né, praticamente. Então acaba prejudicando essa galera que gosta de quest, que gosta de se aprofundar nessa parte da história do jogo. Por último, também não deixa de ser uma quest, a Party Quest, que é a única que a gente tinha aqui, que era a KPQ, a Party Quest de Kerning, que também estava dando uma XP bem fraca. A única coisa que estava compensando é você ir pro bônus lá no final e ficar matando cogumelo. O drop lá também estava muito ruim, porém era equivalente de você upar lá em Sleepwood, só que talvez gastando menos poção. Tava ok, eu upei alguns levels lá no bônus, mas só por causa do bônus, porque a KPQ em geral tava bem ruim de experiência conforme você vai completando os estágios. Os drops lá o bônus que você ganha por ter completado, tava até ok, de vez em quando vinha um pergaminho, acho que não tava tão ruim não. Isso aí eu não posso falar mal porque eu não vi muita gente reclamando de como tava o bônus drop de quando você completava a KPQ. Enfim, essa é a minha visão sobre o jogo. Tô bem animado, espero que eles já anunciem mudanças logo, pra gente já ficar ciente do que pode vir já no próximo teste ou já no oficial. E é isso, continue assistindo o canal aí, deixa o like, se inscreve quem não for inscrito. Muito obrigado por as visualizações que vocês têm me dado. Muita gente estava acompanhando as lives, eu fiquei muito feliz com o resultado, não esperava que desse tanta gente assim. E é isso, muito obrigado, tamo junto, valeu.